Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que você está escutando o nosso podcast. Hoje, eu, Laura, Lara e Marlon, alunos do terceiro ano de edificações do Cefet-MG de Curvelo, vamos falar para vocês sobre o crash da Bolsa de Nova York de 1929. Bem rapidinho e fácil para você entender tudinho do que aconteceu. Em uma quinta-feira, dia 24 de outubro de 1929, há 91 anos atrás, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. Em um único dia, o valor das ações da Bolsa caíram cerca de 11%. Em 2 dias, foram mais de 30 bilhões de dólares perdidos, o equivalente a 400 bilhões de dólares nos dias atuais. Esse fato iniciou um pânico generalizado nos investidores e nos bancos, o que deu início à maior crise econômica do século XX. Toda a economia mundial foi afetada e impactou uma série de desdobramentos políticos, que também contribuíram para a Segunda Guerra Mundial. Para entender tudo o que aconteceu, precisamos voltar 10 anos ao final da Primeira Guerra Mundial, quando o mundo estava tomado por uma onda de otimismo e consumismo, época chamada de loucos anos 20. Nessa época, os países europeus estavam reconstruindo e desenvolvendo sua economia, uma vez que a maioria dos países envolvidos na guerra estavam devastados. Como os Estados Unidos não foi palco de toda essa destruição, ele saiu menos prejudicado. Enquanto sua economia crescia exponencialmente, os outros países tinham que lidar com a falta de mão de obra e as pessoas desamparadas pelo conflito. Os Estados Unidos adotaram uma postura isolacionista. Ele procurava não fazer parte do comércio internacional, além de estar no auge do liberalismo econômico, importando apenas algumas matérias-primas de outros países e produzia apenas para o seu próprio mercado, o que dava uma falsa ideia de que as potências europeias eram protagonistas da economia mundial. Dois principais fatores influenciaram a crise do predomínio estadunidense. O primeiro deles é que os países europeus estabilizaram suas economias, aumentando a competição internacional em relação ao seu predomínio. E o segundo foi a popularização das novas tecnologias agrícolas, que aumentou muito a produtividade no campo e assim aumentou o desemprego rural. Na época, o investimento em ações da Bolsa de Valores estava muito em alta, e como o valor do crédito estava bem baixo, várias pessoas começaram a fazer empréstimos para investirem nessas ações. Esses empréstimos aconteceram de forma tão desenfreada que chegou a um ponto em que a soma das dívidas existentes era maior que todo o dinheiro circulando na economia. A essa altura do campeonato, vários bancos pequenos já haviam decretado falência, até que o Federal Reserve, algo como o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu aumentar os juros dos empréstimos em setembro de 1929, causando um efeito dominó e fazendo com que toda a economia ruísse em outubro desse mesmo ano. Mais que uma crise financeira, a crise de 29 também desencadeou uma crise social e humanitária. As principais consequências da crise de 29 foram o desemprego em massa, a falência de várias empresas, tanto no setor industrial quanto no setor agrícola, e a pobreza, que assolou grande parte da população americana. Muitos países que estavam entrelaçados aos sistemas de crédito americano também sofreram uma grande recessão em suas economias. A crise também inspirou vários países a adotarem uma economia autárquica, autossuficiente e ideológica pregada pelo nazismo e o fascismo, que cresceram nessa época pós-queda da Bolsa. O Brasil, como um país agrário que dependia dos mercados externos, foi duramente atingido pelo crash e a depressão norte-americana há quase 8 décadas. A crise levou à queda dos preços do café e alterou o cenário político do país, trazendo Getúlio Vargas à cena nacional. Com resposta às consequências internas, o atual presidente Franklin Roosevelt instalou um novo plano intitulado New Deal, que era uma série de políticas econômicas protecionistas, com o objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana, além de auxiliar os prejudicados pela Grande Depressão. O projeto tinha como itens o investimento maciço em obra, a destruição do estoque de gêneros agrícolas como algodão, trigo e milho, controle sobre os preços e a produção, para evitar superprodução na agricultura e na indústria, a diminuição da jornada de trabalho, com o objetivo de abrir novos portos e a criação de um salário mínimo, seguro-desemprego e o seguro-aposentadoria dos trabalhadores. Bom, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.